Então, pessoal, agora que eu já passei aquele mico todo cantando a música de Natal para a gente fazer a tabela com os ângulos notáveis, inclusive eu quero que vocês anotem aquela tabela no caderno de vocês. Então agora a gente vai resolver os exercícios e vocês vão entender como que faz. Aqui no exercício 1, a gente tem aqui atividade A, começando aqui pela letra A. O que ele quer que a gente faça? Determine os valores de x, y, w e z. Então, na letra A, a gente tem o valor do x para a gente encontrar, tá? Na letra B temos o y, na C temos o w e na letra D temos o z. Vamos começar lembrando que esse x, ele é o que desse triângulo retângulo? Ó, o lado maior do triângulo retângulo é a hipotenusa. Então, o x, ele é o h, coloca lá, o x é a hipotenusa. Esse 16, ele é o que desse triângulo retângulo? Ele está oposto, é o cateto que está oposto ao ângulo de 30 graus ou ele é o cateto que está pertinho do ângulo de 30 graus? Cateto adjacente. É o que está pertinho, né? Então, esse 16 aqui, a gente chama de CA, de cateto adjacente. Então, olha só. A gente tem a hipotenusa e a gente tem o cateto adjacente. Agora, a gente tem que lembrar das fórmulas da Coca-Cola. Vamos ver quem é que se lembra. A gente tem que escrever seno, cosseno e tangente. E para fazer a fórmula da Coca-Cola, a gente vai escrever CO, K e Coca, né? Cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa e cateto oposto sobre cateto adjacente. O que é que a gente tem nesse triângulo aqui? A hipotenusa e o cateto adjacente. Qual é a fórmula que tem hipotenusa e cateto adjacente? É a fórmula do cosseno. Ó, eu tenho hipotenusa e eu tenho cateto adjacente. Então, a gente vai procurar o cosseno desse ângulo que está aqui, que é o cosseno de 30 graus. Então, escrevam lá. Letra A, cosseno de 30 graus é o que a gente vai procurar, porque a fórmula é cateto adjacente sobre hipotenusa, que é os valores que a gente tem aqui. Então, o cosseno de 30 graus, qual que é a fórmula aqui do cosseno? Cateto adjacente, CA, sobre hipotenusa. Coloca a fórmula aqui na frente do cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus, ele vale quanto lá naquela tabelinha que eu passei mico cantando? Vamos olhar na tabela. Procura 30 graus, procura o cosseno, procura 30 graus, procura o cosseno e veja onde que ele se encontra. Ó, cosseno, 30 graus. Então, eu achei o cosseno de 30 graus, é a raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. E colocamos no lugar do cosseno de 30, a gente coloca a raiz de 3 sobre 2. No lugar do cateto adjacente, a gente coloca quem? O valor do cateto adjacente, que aqui é 16. No lugar da hipotenusa, a gente coloca o valor da hipotenusa, que aqui é o x. E agora, o que a gente faz com isso? Raiz de 3 sobre 2 é igual a 16 sobre x. Multiplica em cruz. Raiz de 3 vezes x, coloca lá. Raiz de 3 vezes x, porque não dá para multiplicar, né? Porque é x. Um é número e o outro é letra. 2 vezes 16 dá para multiplicar. Quanto que é 16 vezes 2? 32. Então, para achar o valor de x, é só fazer o quê? A raiz de 3 que está multiplicando sai daqui e passa dividindo. Então, vai ficar como? X é igual a 32 sobre raiz de 3. Agora, a gente chegou a um probleminha aqui. 32 sobre raiz de 3, eu não posso ter uma raiz no denominador da fração. Então, professora, como que a gente faz para sumir com essa raiz? Eu posso fazer o quê? Já que eu tenho raiz de 3 aqui embaixo, eu pego essa raiz de 3 e faço vezes raiz de 3 lá em cima e vezes raiz de 3 lá embaixo. Isso eu posso fazer, porque eu estou multiplicando os dois termos, o numerador e o denominador, por raiz de 3, então isso não muda em nada, mas eu vou conseguir eliminar essa raiz aqui de baixo. Quer ver como? Assim, ó.
Lá em cima vai ficar 32 vezes raiz de 3, vai ser 32 raiz de 3. E lá embaixo vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3. Quanto que é raiz de 3 vezes raiz de 3? É raiz de 9. Ah, professora, mas a raiz continua no denominador. Não continua não, sabe por quê? Porque lá em cima vai ficar 32 raiz de 3 e raiz de 9 tem raiz. Quanto que é raiz de 9? É o 3. Agora a raiz foi lá para cima e lá embaixo eu consegui sumir com a raiz e a gente encontrou o valor de x. É 32 vezes raiz de 3 dividido por 3. E acaba aqui, tá ok?